Aquilo que era puro, ou a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E aí? Se Deus criou algo puro e perfeito, por que agora isso não está mais perfeito? Está dizendo. Você percebeu? A terra, porém, quando nós estudamos o original, a terra passou. A terra estava num estado e ela passou a ter um estado pior. Ela se deteriorou. Aí diz, passou a estar sem forma e vazia. A palavra sem forma vem do hebraico tohu, T-O-H-U. Sem forma quer dizer deformado, bagunçado. O que estava em harmonia, perdeu a harmonia. E diz vazia, vem de bohu, B-O-H-U. Quer dizer que a vida que havia, ela está como adormecida. Estado de deserto, ou desértico, como se virasse um deserto. Só que a gente leu no versículo 1 que Deus perfeito, a Trindade, criou uma terra perfeita. No versículo 2, ela porém passou a estar sem forma e tudo está escuro agora. Está entendendo? Está tudo escuro. E diz que o Espírito parava sobre a face das águas. Haviam trevas sobre a face do abismo. Pelo que nós estamos vendo, não tem terra mais. A terra firme está debaixo das águas. Tudo é água porque o Espírito parava sobre a face das águas. Tudo está coberto de águas. Segundo a ciência, isso aconteceu quando caiu um grande meteoro, que se esfacelou a entrar na nossa atmosfera. Ele caiu na península de Yucatán, no México, ali onde tem Cancún. E ele fez um grande estrago na Terra, tirou a Terra da sua órbita. A Terra era perfeita, segundo a ciência. Bateu esse grande meteoro, bagunçou a Terra, chacoalhou a Terra, tirou ela da sua órbita. Ela foi inclinada para um lugar. Ficou totalmente, aquilo que era perfeito ficou bagunçado. Está entendendo? E vários outros meteoros, porque ele se esfacelou todo, começou a cair na terra e começou a destruir toda a vida que tinha. E a terra ficou desértica, ficou tudo escuro, sem luz. Subiu uma poeira sobre a terra. Aquilo que era perfeito, não era mais perfeito, segundo a ciência. E a Bíblia está dizendo a mesma coisa. Cobriu com uma grande nuvem de poeira. E aí não tinha mais luz do sol. E o que foi que aconteceu? Ficou desértico. Segundo a ciência, aí morreram os dinossauros. Segundo a ciência, morreu tudo quanto era vida naquela época. Ou a vida não tinha como se reproduzir. Por quê? Porque caiu esse grande meteoro. Mas segundo a ciência, esse meteoro não existe. Quem já estudou sobre isso? Não tem. Me diga onde está o meteoro. Tem a cratera. Não existe o meteoro. Segundo a ciência, era para nós termos esse meteoro. Daqui a bilhões de anos ele está com a gente. De tão potente que ele é. Não existe. Sumiu. Alguém roubou. Os ET roubaram. O que a Bíblia chama de meteoro, no que a ciência chama de meteoro, Deus chama de outro nome. A Terra está perfeita. Entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2, aqui são bilhões de anos, querido. Por isso que a ciência fala de bilhões de anos e não tinha gente lá. Mas existia a Terra com bilhões de anos. Uma terra perfeita que Deus fez. Aí você diz desse jeito, você está falando aí, é asneira. Leia Isaías 45:18. Eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu não criei a terra sem forma. Não a criei para estar em caos, mas a criei para ser habitada. Versículo 2 não foi a terra que Deus criou. Versículo 1 foi a terra que Deus criou. Alguém bagunçou o que Deus criou. A terra não é dessa maneira que está no versículo 2. A terra perfeita que Deus fez é que está no versículo 1. Uma terra pura, uma terra com vida, com luz. Quem está entendendo? Então nós vamos entender agora o que foi que fez isso ficar desse jeito. Abre Ezequiel 28. Vamos descobrir quem é esse meteoro. Ezequiel 28. Alguém está aprendendo alguma coisa? Vocês estão com cara, eu vou usar a expressão do pastor Bud, não fica com raiva de eu usar a expressão do pastor Bud não, você que é pastor também não fica com raiva, pelo amor de Deus, eu só quero brincar com vocês. Vocês estão com cara, quando a gente lá do sertão que via, novilha ou boi em porteira nova, pintou a porteira, sabe o que é porteira? Para passar o boi, pintou a porteira, o boi passa lá todos os dias, quando pintou a porteira, aí o boi para e fica desse jeito. Pensando, eu passo todo dia aqui. Por que está diferente? Amém? Mas é brincadeira com vocês. Vocês são maravilhosos. Eu agradeço que vocês atenderam o chamado desse seminário para aprender a palavra do Senhor. Amém? Capítulo 28, versículo 13. Vai falar aqui sobre Lúcifer. Lúcifer quer dizer luzeiro. Resplendor de luz. Lúcifer era o nome dado ao querubim da guarda ungido, chamado hoje de Satanás.
Diz aqui no versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas cobriam. E onde é que ele estava? Ei, mas o Éden que Deus criou pro homem, quando a gente vai ler em Gênesis 1, Satanás não era Lúcifer, Satanás era serpente. E não foi feito, e Satanás não estava no Éden. Ele veio em forma de serpente porque ele não tinha direito de estar no Éden. É uma boa pergunta. Que Éden é esse? Não é o Éden de Adão. Agora está dando um nó na sua cabeça. É a luz chegando. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se fizeram os teus engastes. Os ornamentos no dia em que foste criado foram por eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Oh Jesus, aleluia. É porque eu passei muito tempo agora fora, e estou chegando agora, e as muitas línguas estão me fazendo delirar. Então o que acontece? Olha o que diz aqui, aí no versículo 16, vai falando mais coisas. No versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, isso, aquilo, outro, e tal. Versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Pega essa palavra, lancei-te por terra. Coloca aí. Lúcifer, ele era um querubim ungido. Ele era um alto escalão no céu. Então ele tinha servos, outros anjos que o serviam. Só que a Bíblia está dizendo que ele podia vir, ou ele estava, no jardim do Éden, jardim de Deus. Alguns eruditos acreditam que o jardim do Éden estava posto ou preparado para o homem, mas antes do homem existir, isso era o primeiro jardim do Éden, que Deus criou para ser habitado, os anjos de Deus vinham à terra para daqui fazer o que nós faríamos um dia: louvar de baixo para cima. Louvor é sempre de baixo para cima, é do menor para o maior. Então, mesmo sendo anjos, eles vinham à terra e eles louvavam a Deus. Abra Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículo 12. Aleluia. Então, vamos imaginar, Satanás está no Éden. Ah, mas ele foi feito para estar no céu também. Claro, mas ele veio ao Éden, a Bíblia está dizendo que ele estava no Éden, era Lúcifer. Mas Lúcifer está na terra, no Éden. Se Lúcifer está na terra, no Éden, o homem não teve contato com Lúcifer, o homem só teve contato com Satanás. Então isso é antes de Adão. Vamos entender? Como caíste, versículo 12, do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por... Tu que dizias, ou tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei aonde? Quando ele dizia isso? Quando ele estava no Éden. Porque se está no Éden, o Éden era jardim feito para o homem, era na terra, então ele, quando ia estar com Deus, ele tinha que subir para chegar aos céus. Tu que dizias, subirei aonde? Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. O que são estrelas, quando você vai entender? São anjos. Subirei acima dos outros anjos. Eu serei maior que eles, ele está dizendo. Exaltarei o meu. Ué, se ele fala que vai exaltar o trono dele, é porque ele tinha um trono. E segundo ele era um querubim ungido da guarda, ele tinha um trono mesmo. Ele governava. E quando você vai estudar um texto dos anjos, Satanás tinha algo que ele governava e o seu trono ficava no Éden. E ele disse, eu vou colocar o meu trono agora lá em cima. Eu vou colocar o meu trono lá onde Deus está. Eu serei semelhante, o meu trono não será daqui da terra, vai ser lá no céu também. E eu vou ser semelhante ao Altíssimo, ele diz. Quem está entendendo isso? Olha o que diz. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Agora a Bíblia diz aqui, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, na mais profundo abismo. Abra capítulo 12 de Apocalipse. Vamos vibrar daqui a pouco. Aleluia. 12 de Apocalipse. Depois eu vou te dar alguns livros que você pode pegar essas coisas muito boas. Apocalipse 12. Ele disse, eu subirei ao alto céu e serei semelhante a quem? Quantos lembram que eu disse aqui no começo que quando tem El no nome de alguém está se referindo a alguma coisa a Deus? Certo? Ele disse que seria semelhante a quem? Ao Deus Altíssimo. Ok? Semelhante a quem? Ao Altíssimo. Semelhante a quem? A Deus.
Aí ele faz o quê? Junta sua corja de anjos. Um terço dos anjos, ele tinha o seu trono, ele governava sobre uma parte. Deus sempre dividiu, não o seu governo, o seu reino, mas ele delegou pessoas ou seres para governar. Que seres? Os anjos. Tem hierarquias no céu até hoje. Tem hierarquias aqui na terra hoje. Até mesmo os demônios hoje seguem o padrão do que eles aprenderam no céu. Eles são com hierarquias. Amém? Versículo 7 do capítulo 12. Então quando subiram, quem? Lúcifer, que agora já vai ser chamado com outro nome, ao céu, junto com os seus anjos, diz aqui no versículo 7, houve peleja, luta no céu. Eles subiram para estabelecer. Você sabe o que foi que ele fez? Vamos tomar lá o reino. A gente vai chegar lá e vai expulsar todo mundo. Eu vou colocar o meu trono lá. Que bicho astuto, hein? Fosse lá em Pernambuco, cabra safado. Perdoe pela palavra, lá a gente pode dizer. Aí diz aqui, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quem foi que pelejou contra ele? Miguel? Não foi Deus, não. Segundo a hierarquia, meu querido, Deus estava muito além de Lúcifer. Foi do sopro que Lúcifer apareceu. Para bater em Lúcifer, Deus mandou um anjo, na verdade um arcanjo. Diga comigo, só existe um arcanjo. É Miguel. Diga, Gabriel não é arcanjo. Se você acreditava nisso, infelizmente te enganaram. Arcanjo quer dizer o principal, o único, o chefe. Só existe um chefe dos anjos. Chama-se Miguel. Quem foi que foi batalhar contra ele? Miguel. El tem a ver com quem? Com o Altíssimo. Vamos traduzir o nome de Miguel? Dessa maneira. Subiu Satanás. Vamos tomar as coisas lá no céu. Satanás era Lúcifer. Ele vai se transformar em Satanás agora. Ele já chega como dragão porque ele quer lutar lá em cima. Quando ele chega, isso é uma profecia dupla. Isso é algo que fala do passado e fala de algo que vai acontecer no Apocalipse. Entenda isso. Quando nós olhamos para isso, vai Lúcifer, chega lá e ele diz o que? Serei semelhante a quem? Aí a gente vai traduzir o nome de quem foi pegar Miguel, pegar o Lúcifer. Quando eles foram lutar, então chegou um anjo, com certeza. Satanás disse, quem és tu? Ele falou, meu nome é, quem é semelhante ao Altíssimo? Miguel quer dizer quem é semelhante ao Altíssimo Deus. E aí? Gostou da resposta de Deus? Você não ia ser semelhante ao Altíssimo? Um anjo com esse mesmo nome vai dizendo assim, quem é semelhante ao Altíssimo? Quem pode ser? Olha o que diz, por causa desse nome. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles. O lugar deles, eles tinham um lugar, mas não se achou mais. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para, e com ele os seus, capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. O que a ciência chama de um grande meteoro, a Bíblia diz que foi um grande querubim que virou Satanás. E vários outros pequenos, que era um terço do que existia no céu. Todos foram lançados, nós temos 3 ou 4 textos provando, contra a terra era perfeita. Deus fez para ser habitada. Havia o Éden, havia tudo perfeito. Satanás foi e com a queda dele, Lucas 10, 18. Os discípulos disseram, até os demônios saiam, se submetem ao teu nome, Senhor. Ele dizia desse jeito, eu via Satanás cair como um raio na terra. Ele levou uma pancada tão forte lá e foi lançado contra a terra, a terra estava perfeita, a terra tinha iluminação, tinha tudo. Com a queda de Satanás, a terra foi bagunçada. A terra de Gênesis 1:2 perdeu a vida dos dinossauros, perdeu a vida que existia. A terra de Gênesis 1:2 foi bagunçada com a queda do meteoro chamado Lúcifer. E os outros meteoros chamados? Os anjos. Entendeu como a terra ficou sem forma e vazia? Tudo escuro. Deus já criou a terra. Deus não vai mais criar uma terra. Do versículo 3, do versículo 2 em diante, Deus não cria mais nada. Só vai criar uma coisa. Do versículo 3 em diante, Deus simplesmente reforma a terra. A terra já foi criada do seu sopro, já foi criada da sua palavra, está perfeita.
Então agora ele começa a modelar. Por exemplo, para fazer essa cadeira, precisamos de plástico, precisamos de metal. Então Deus pegou a terra que já existia, que estava bagunçada, e agora a gente vai entender. Quantos entenderam como a terra ficou bagunçada? Amém? Quantos sabem que Gênesis 1:1 a Gênesis 1:2 são bilhões de anos agora? Quando alguém lhe perguntar sobre os dinossauros, você diz desse jeito: pode procurar aqui entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, que está aqui. Tá aqui, ó. Ó, no princípio criou Deus céus e terra. Aqui está perfeito. Aqui, Satanás não é Satanás, é Lúcifer. Gênesis 1:2, a terra porém estava sem forma. Pronto. Morreu tudo quanto era bicho, morreu tudo que existia. Aqui já é a serpente, Satanás. Bilhões de anos. Quantos bilhões de anos? Vá contar que eu não sei. Certo? Alguém perguntou uma vez, qual o peso da terra? E eu falei, 6 quintilhões de toneladas. E alguém disse desse jeito, você tem certeza? Eu falei, vai pesar. Tocamos, daqui a pouco a gente volta.